Imagina acordar um dia e perceber que a tua vida inteira foi construída, foi edificada sobre uma mentira. Não porque alguém fora de ti quis te enganar, mas porque você, sem perceber, seguiu um certo tipo de roteiro que nunca questionou. Pensa bem, olha só, as roupas que você veste, as decisões que você toma, os desejos que você sente. Quantos desses desejos, quantas dessas buscas realmente são suas? E quantas delas foram programadas em você, seja pela sua família, seja pela sociedade, ou seja pelo ambiente que você está inserido, ou até mesmo pelos medos que você sente? Acho que já fica claro aqui, se você parar para pensar um pouquinho mais profundamente, que a maior parte da sua vida não foi escolhida por você. E que enquanto você não acordar para isso, enquanto você não acordar para essa perspectiva de que você é capaz de criar a sua vida, você vai continuar sendo um fantoche na mão do desejo dos outros. O Jung dizia uma frase interessante que é: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. E essa é a realidade brutal. Se você não se conhece, a sua vida não é sua. Então, a pergunta central aqui seria justamente: quem é que está controlando você? A maioria das pessoas não percebe que está presa num certo tipo de ciclo. Elas acordam, trabalham, fazem escolhas entre diversas aspas, mas no fundo estão apenas reagindo a um conjunto de padrões inconscientes que nunca questionaram. Para pensar aqui um pouquinho. Por que você sempre acaba se sabotando? Por que você sempre atrai os mesmos padrões de relacionamento apenas com pessoas diferentes? Isso não é um certo tipo de azar e muito menos coincidência. Isso nada mais é do que falta de autoconhecimento. E essa falta de autoconhecimento está te tornando refém do passado. Eu sei que é chato eu aparecer aqui e falar na sua cara que o que falta para sua vida melhorar é autoconhecimento, porque você se acostumou talvez com pessoas dizendo que a culpa é do governo, que a culpa é da sociedade, que a culpa é sempre do outro, mas não é sobre culpa isso. Porque quando você se conhece profundamente, você desperta e passa a viver no mundo sem culpa. Você simplesmente aceita quem você é e começa a agir de acordo com esse ser que você é. O problema é que a gente não é instigado a se conhecer profundamente. O problema é que, querendo ou não, sim, o governo, sim, a sociedade, sim, as pessoas que estão ao nosso redor vão fazer de tudo para que a gente permaneça de uma forma inconsciente, mas não porque eles sejam malvados, mas sim porque é assim que o mundo é. Quando você desperta, quando você tem um certo tipo de consciência elevada, você começa a não ser mais manipulado pelos outros. Você começa a ter uma verdade individual que questiona. E aí, dessa forma, sim, você para de ser um alvo fácil, por exemplo, para o marketing. Porque você para de querer buscar a sua felicidade nas coisas lá fora, você começa a entender que a felicidade está dentro de ti. Você para de acreditar num sistema pré-definido que diz que o sucesso é isso. O sucesso certo seria ter um carro do ano, ter uma casa grande, enfim. Você para de acreditar que aquele é o sucesso e você para de buscar coisas vazias porque você começou a olhar para ti mesmo. Você para de se relacionar com certas pessoas porque você começa a perceber que as relações que você tinha antes eram pautadas na sensação de agradar. Então, você se relacionava com alguém buscando que aquela pessoa te agradasse e ao mesmo tempo você buscava sempre agradar o outro. Quando você se conhece profundamente, você não se torna egoísta no sentido de, agora eu só quero que façam o que eu quero. Não, mas você se torna mais empático até mesmo e você não precisa usar um certo tipo de máscara para agradar o outro. E você também não espera que o outro use uma máscara para te agradar. As suas relações se tornam mais reais, mais verdadeiras, porque você sabe quem é. E por saber quem você acaba atraindo para sua vida também pessoas que também são verdadeiras com elas mesmas. Então os teus relacionamentos também mudam. O problema é que, se você não sabe quem você é, você sempre vai ser aquilo que os outros querem que você seja. Não porque eles estão imprimindo em você a vontade deles, mas porque você acaba querendo seguir um certo tipo de padrão para ser aceito pela sociedade que você está inserido. E aí você vai se afastando da sua individualidade só para se tornar uma cópia da cópia da cópia. E você vai passar a vida inteira assim, como uma cópia de alguém. E você pode passar a vida inteira assim, ou você pode decidir, digamos assim, acordar nesse momento. Para acordar nesse momento, você vai precisar perceber que toda a sua vida e também o inconsciente é um tipo de labirinto. Dentro desse labirinto estão todas as experiências que moldaram quem você é, todas as crenças que você herdou até agora. Uma crença, por exemplo, que é que o trabalho duro é a única forma de sucesso, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro vai te afastar de uma vida com significado, que o amor sempre machuca. São crenças que foram colocadas em você. É necessário que você rompa com essas crenças e comece a olhar o mundo sob um outro viés.
Além disso, os medos que te foram ensinados. Você precisa ser aceito pelos outros para daí então ter valor. Você nunca será alguém na vida se não tiver um diploma de faculdade. São medos. Medos que foram ensinados. Além disso, os traumas também que te marcaram. Por exemplo, digamos que você tenha apresentado um trabalho em grupo na quinta série e aí o professor te ridicularizou e agora você acha que não pode mais falar em público. Se eu me expor, eu vou ser ridicularizado. Foi só um medo, foi só uma coisa que aconteceu, é só ilusão, está no passado. Você tem toda a potencialidade de ação a partir de agora. É como se você deixasse, de certa forma, com que os acontecimentos do passado influenciassem o teu futuro, sendo que, na verdade, você tem a possibilidade de, no agora, agir de acordo com uma vontade superior e com mais consciência para mudar o futuro que você pode vir a ter. Então é importante que você entenda que você não pode deixar o passado influenciar no teu futuro. Você sempre tem o agora para transformar a percepção de passado que você teve, mudar a tua consciência e aí então agir, obviamente, com mais consciência nas próximas decisões que você tomar. Pensa, por exemplo, no impacto do teu passado até agora. Isso vai te trazer clareza. Vamos lá. Se você cresceu num ambiente onde se ouviu relacionamentos fracassados, por exemplo, o que é que você aprendeu? Se você aprendeu que todo relacionamento é fracassado, o que é que você vai buscar na tua vida adulta? Inconscientemente, você vai buscar na tua vida adulta também um relacionamento que leve ao fracasso. Se você foi ensinado pela sua família, pela sociedade que você está inserido, pela televisão até mesmo, que o dinheiro só vem com o sofrimento, como é que vai ser a sua relação com o trabalho e com a riqueza? Se foi isso que você aprendeu, se é só isso que você enxerga da realidade. Se você aprendeu que toda pessoa que ganha muito dinheiro é criminosa, por causa do jornal que sempre passa isso, como que vai ser a tua relação com o dinheiro? Digamos que você tenha crescido numa família onde você precisava sempre ser perfeito para ser amado. Você cresce acreditando que a única forma das pessoas gostarem de você é se você for extremamente perfeito em tudo, só que não há perfeição. Então isso vai impactar a tua autoestima e vai impactar os seus relacionamentos e você vai precisar entender que é impossível ser perfeito para que a sua autoestima volte a melhorar. Então você cresceu acreditando num certo tipo de padrão de perfeição que é inexistente. E enquanto você não trouxer consciência para isso, você sempre vai estar repetindo esses padrões de buscas inconscientes. E se você repete sempre os mesmos padrões, você vai sempre ter os mesmos resultados na sua vida. Por isso que é importante que você olhe para dentro e comece esse processo de autoconhecimento. Porque se você nunca parar para se conhecer de verdade, a própria vida, digamos assim, os acontecimentos externos a ti, aquilo que te moldou até agora, é isso que vai decidir para você o que é a tua vida. Se você não para se conhecer, a vida vai decidir por ti o que você é. E é isso que vai acontecer daí, então. Você vai se tornar apenas um fantoche emocional, seja da vida em si, seja dos outros, porque as suas reações vão ser sempre automáticas e previsíveis. Vão ser até mesmo fáceis de ser manipuladas pelo marketing, pela mídia, pelas pessoas ao teu redor. Além disso, você nunca vai se sentir completo, sempre vai ter algo faltando, então você vai tentar canalizar essa busca pelo algo que falta em compras, em relacionamentos, sem nunca olhar para dentro. Você nunca vai se sentir completo, por quê? Porque você vai sentir que a história que você está vivendo não é tua. Você vai sentir sempre que você está vivendo a vida de outra pessoa. Inconscientemente, você vai estar buscando a tua história. O ser humano é um ser narrativo, tentando contar uma história, tentando viver a sua vida da melhor forma possível. Se você não está seguindo a tua verdade, você está seguindo a verdade de outra pessoa para ti. E aí você não se sentirá completo porque você vai chegar apenas no caminho do outro e nunca vai ter trilhado o teu. Então você vai tentar canalizar essa falta de completude sua em coisas materiais. Você sempre vai querer o próximo telefone, próximo relacionamento. Você nunca vai aceitar aquilo que você tem no momento. Você sempre vai estar buscando, 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 sem nunca estar aqui agora. Quando você olha para ti e se pergunta de fato o que você quer, o que você busca, o que é realidade para você, você se torna mais consciente para viver uma vida que seja realmente tua. E aí você para de repetir também os mesmos padrões, os mesmos erros de sempre. Porque se você não se tornar consciente, você vai repetir sempre os mesmos erros, sem aprender com eles. Porque você nunca vai perceber o que está por trás deles. Muitas vezes a gente tem uma tendência a sair de um relacionamento e logo entrar em outro, e esse novo relacionamento repete os mesmos padrões do relacionamento passado. Por quê? Porque a gente não trabalhou na causa. Enquanto a gente não trabalhar na causa do que faz a gente repetir esses mesmos padrões de relacionamento, vai continuar se repetindo, apenas com outros personagens, digamos assim. Tempo, por natureza, vai continuar passando de certa forma. E você pode passar 10, 20, 30 anos assim, repetindo, repetindo, repetindo. Até então, você acordar um dia e perceber que você construiu uma vida que nunca foi sua de fato, que foi a vida de um trauma, digamos assim. E aí
já pode ser tarde. Você viveu uma vida de repetição. A pergunta que fica é: você realmente quer viver assim ou você acha que tem a possibilidade de viver diferente a partir de agora? Ó, se você quer sair desse ciclo de repetição e de falta de autoconhecimento e de falta de clareza, você precisa fazer uma coisa que a maioria das pessoas nunca faz, que é justamente olhar para dentro. E existem 3 formas de começar a olhar para dentro, de começar essa jornada de busca interior. A primeira delas é o questionamento. Questionar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Então, você vai pegar um caderno e você vai escrever: quem sou eu? Quais são as minhas crenças sobre dinheiro, amor, sucesso, carreira, profissão? Quais são as minhas crenças? E aí, você começa a escrever também e se perguntar de onde vieram essas crenças. Eu acredito que dinheiro só vai vir para minha vida de uma forma suada e dolorosa? Sim. Por que que eu acredito nisso? Porque eu vi meu pai trabalhar muito duro e não conseguir colocar dinheiro em casa, então eu acho que eu tenho que trabalhar mais duro que ele para ganhar dinheiro. Amor, crença sobre amor. Eu acredito que todas as mulheres traem. Por quê? Porque eu cresci vendo na minha família a traição da ex-namorada do meu irmão, entende? Da onde que vem essas crenças? Essas crenças vieram de ti? Ou você começou a criar essas crenças conforme você via acontecimentos externos a ti? Ora, se são crenças, não necessariamente seja realidade. É algo que você criou, uma percepção que você criou também. Então questione tudo que você acredita sobre si mesmo. Depois disso, para que você comece ainda mais e aprofunde ainda mais nesse processo de autoconhecimento, observe os teus padrões emocionais. Toda vez que você sentir raiva, medo ou ansiedade, faz uma pausa, se permita sentir e faz uma pausa. E se pergunta: da onde isso veio? Por que eu estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo medo? Por que eu estou sentindo ansiedade? Por quê? E ouça a resposta que vem. Vai vir uma resposta interior a ti. Querendo ou não, as nossas emoções, elas são mensagens do nosso inconsciente. E se a gente aprende a ouvir elas, a sentar com as nossas emoções, digamos assim, e conversar com elas e perguntar de onde elas vêm, elas vão trazer um certo tipo de resposta. E elas vão parar de controlar a gente. A gente vai aprender a interpretar elas e elas vão parar de controlar a gente. Então a gente para de ser refém do medo, ou da ansiedade, ou da raiva em si. Então, e outra coisa importante também é que quando a gente começa a olhar para a emoção, a gente vai perceber que a emoção ela nunca vem do presente em si. É porque algo acontece e esse algo gera um certo tipo de memória na gente. A gente reage à memória de um padrão de algo que já aconteceu lá atrás e por isso sente raiva no agora, ou por isso sente medo no agora, ou por isso sente frustração no agora. Porque a gente não está olhando o acontecimento em si, mas sim o acontecimento do passado e vem o medo de que aquilo se repita. Então, se a gente conseguir perceber no presente que as emoções são apenas reações a reflexos do passado, a gente vai conseguir entender elas e integrar elas dentro da gente e não repetir exatamente o que já foi lá atrás. E isso já entra no terceiro ponto, que é fazer aquilo que Jung chamaria de encarar a sombra ou integrar a sombra. Jung dizia que todos nós temos uma sombra, que é um lado de nós mesmos que nós evitamos, que a gente evita olhar para lá. Só que se a gente não olha para essa sombra, ela acaba meio que controlando a nossa vida. Olhar para a sombra é você conversar contigo mesmo e assumir o que você tem medo de admitir sobre ti mesmo. Você sente inveja? Ou é só o outro que é invejoso? Não, você sente inveja também. Você é orgulhoso ou é só o outro que é orgulhoso? Não, você é orgulhoso também. É importante que você assuma para ti mesmo algumas facetas de personalidade que você acha que não tem. Porque ao assumir, você para de projetar nos outros e você começa a se tornar cada vez mais responsável sobre ti mesmo. A sombra também diz respeito a partes suas que foram reprimidas. Por exemplo, digamos que você gostava muito na sua infância de pintar, de desenhar, de expressar a sua arte, mas os seus colegas da escola, os professores da escola diziam que você não podia fazer aquilo porque o jeito certo de aprender era aprendendo matemática. Então você foi reprimindo isso dentro de você. E hoje você não consegue expressar suas emoções. Será que se você colocar para fora as emoções por meio de arte, você não vai se sentir melhor contigo mesmo? Quanto mais você reprime algo, mais isso cresce dentro de você em forma de sintoma. Se você reprime a sua raiva e não tenta conversar com ela e entender de onde ela vem, mais ela vai crescer. Em algum momento ela vai tomar o controle sobre você e vai fazer você agir de uma maneira que você não gostaria de agir. Então, admita as coisas que você reprimiu. Olhe para dentro. Isso é um processo.
É necessário que a gente pare de fugir de nós mesmos, que a gente pare de fugir das nossas emoções. Há uma tendência muito grande em, quando uma emoção surge, a gente já foge para ela e vai querer aqui vir rolar feed, ver novidades, etc, etc e tal, para fugir desse confronto interior, desse olhar para dentro. O verdadeiro autoconhecimento começa quando você para de fugir das suas emoções, quando você para de achar que a culpa é sempre do outro, e quando você se torna responsável para olhar para dentro, integrar quem você é e, sobretudo, começar a aceitar o ser que você é, de acordo com a tua vontade. Enfim, você tem algumas opções agora, então, que é justamente simplesmente ver o próximo vídeo, ignorar isso tudo que foi falado aqui e continuar vivendo sem se questionar, sem olhar para dentro, ou começar de fato o que seria a tua jornada de autoconhecimento e finalmente tomar um controle da sua vida. Essa escolha, ela é sempre sua. E é isso. Se você decide não olhar para dentro, você vai continuar sempre repetindo os mesmos padrões. Você vai sempre continuar achando que a busca sempre estará lá fora, que a culpa é dos outros, que a responsabilidade é dos outros, que você só será feliz quando você conquistar coisas lá fora. E você esquece que você é a única pessoa que estará contigo desde o momento que você nasceu até o momento que você irá daqui para uma melhor, né? Então, talvez o segredo da vida humana seja justamente você olhar para dentro e entender quem você é. Os próprios gregos antigos já diziam isso no Conhece a Ti Mesmo, Oráculo de Delfos. Imagina que desperdício passar uma vida inteira sem conhecer o único companheiro que você realmente terá, evitando conhecer a si mesmo, evitando conhecer a única pessoa que estará contigo desde o momento que você nasceu até o momento que você morrer. É necessário se conhecer, certo? Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que tenha virado algumas chaves e que tenha também trazido um certo tipo de clareza para a sua vida. Se você quiser aprofundar ainda mais no teu autoconhecimento, eu te convido a fazer parte do Clube da Lapidação, que é o nosso clube de autoconhecimento, é um clube com aulas e encontros sobre psicologia analítica, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. A gente também tem vários exercícios de autoescrita que vai te ajudar a entender ainda mais os seus padrões inconscientes. A gente tem as nossas discussões sobre os temas da vida humana, temos os nossos grupos de encontro, enfim. O nosso clube tem como objetivo trazer ainda mais clareza para a sua vida. Se você quiser fazer parte do clube, o link vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado. E se possível, também deixe um comentário aqui nesse vídeo falando sobre padrões que você percebeu, sobre buscas que antes você não via. Enfim, espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.